Você já percebeu que, às vezes, é a dor que vem nos ensinar o que o amor tentou mostrar por anos? Maíse Braga nos lembra, com sua voz serena e firme, que a grande missão de toda alma encarnada é se transformar. Não viemos à Terra para vencer os outros, mas para vencer a nós mesmos. Cada reencarnação é uma chance de recomeçar, de reparar, de evoluir. E de amar um pouco mais. Mas poucos entendem que a transformação não acontece no conforto. Ela nasce do conflito, da perda, da queda, da consciência que grita, não dá mais para viver do mesmo jeito. Jesus transformou Zaqueu, Maria de Magdala, Lázaro e quer transformar a mim e a você. Só que ele não força. Ele convida. Ele bate a porta. E o que estamos fazendo com esse chamado? Será que estamos prontos para mudar ou ainda preferimos esperar o sofrimento nos obrigar a mudar? Hoje, Maíse Braga te convida a encarar a maior das verdades. Ninguém vem à Terra para ser perfeito, viemos para ser melhores. Assista até o fim e me conte nos comentários. O que a vida tem tentado transformar em você? E hoje, por sugestão dos amigos espirituais, vamos falar sobre transformações. O grande objetivo de toda alma que vem à Terra é fazer o bem. O único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem, dizia Emmanuel através de Chico Xavier. E ele sabia muito bem do que estava falando. Quando retornamos a cada vida na Terra finda, claro que nos perguntam não o que fomos, que classe social frequentávamos, mas com certeza perguntam-nos o que fizemos. E os espíritos explicam que muitos de nós, de tempos para cá, estamos ficando pouquíssimo tempo desencarnados, porque nos aflige o que não realizamos e queremos de novo mergulhar na Terra. E por quê? Porque, infelizmente para nós, muitos assuntos só se resolvem na Terra. Muitos reencontros só podem acontecer na Terra. Jesus, vendo um homem em cima de um sicômoro, passou por baixo da árvore e disse: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porque quero hospedar-me em tua casa. Foi um escândalo, porque Zaqueu era um homem rico, mas Jesus sabia muito bem que ele era correto e digno no lidar com seus empregados, com a sua família. E naquele dia, completamente transformado, Zaqueu recebeu Jesus e mudou a sua existência para sempre. Tanto que passam-se os séculos e viemos a descobrir, através do querido Chico, que Zaqueu, o Zaqueu baixinho que subiu na árvore para ver Jesus passar e recebeu-lhe a visita inesperada, é o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que naquele dia, enamorado das palavras de Jesus, nunca mais o tirou do seu coração. Entretanto, após esta visita, Jesus deixa que Zaqueu siga, não o torna um discípulo seu, não venha saber o que se passara com ele, porque era preciso que Zaqueu vivesse aquela existência numa profunda transformação. Ele vê Maria de Magdala pronta a ser apedrejada. Não havia ali um dos muitos homens que a exploravam. E, claro, vê muito bem as entidades extremamente perversas que a perseguiam, que a obsediavam. Mas, sábio entre os sábios, ele pergunta àqueles homens prontos a dilapidá-la: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E transforma a vida dela para sempre, porque os mais velhos, os que haviam vivido mais, deixam rolar as pedras que tinham no chão, na mão, porque sabiam muito bem dos seus próprios problemas. Ali ela surge transformada para sempre. Quando ele vai à casa de Jairo,
a filha de Jairo, estava morta. E todos choravam em volta da cama da menina, tão jovem e ali já recolhida pela morte. Mas Jesus, sereno, segura as mãos dela e diz a Jairo, desesperado em lágrimas profundas: não te preocupes, a menina apenas dorme. E coloca as suas mãos abençoadas sobre os olhos da garota, trazendo-a de volta. O júbilo do pai, o choro da mãe, os gritos dos familiares e amigos que já se preparavam para enterrá-la, inesquecível. Ali ele muda a vida da menina e transforma a vizinhança inteira, porque todos haviam pretextado a sua morte. E a menina agora, sorridente, abraçava o pai e a mãe e ouvia Jesus dizer à mãe dela: dê-lhe algo de comer, ela deve estar com fome. E sai Jesus, extraordinário e sereno, transformando vidas. Ele havia feito pequena viagem e quando volta, encontra Maria e Marta de luto. Choram compungidas para contar a ele que Lázaro, irmão delas, tinha morrido. E a fé delas era tamanha que afirmam categóricas: Senhor, se estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus pergunta-lhes: creis realmente que se eu aqui estivesse, ele estaria vivo? E as duas a uma só voz: cremos, Senhor, temos certeza. Jesus desce até o túmulo. Ele estava enterrado há 3 dias. Lázaro estava enterrado há 3 dias. E o povo, impressionado, o que aquele nazareno ia fazer? Ele pede que a pedra imensa que fechava o túmulo seja retirada. E todos horrorizados, porque, meu Deus, ele já devia estar se decompondo. Para surpresa, não havia nada. E Jesus transforma a vida de todas aquelas pessoas, dizendo: Lázaro, vem para fora. E Lázaro se ergue com todos os panos com que tinha sido enterrado. Jesus sabiamente diz: desatai-o e deixai-o ir. Em nenhum momento Jesus propõe que ele fosse um seguidor seu, que ele fosse mais um discípulo. Ele deixa que Lázaro vá seguir a sua vida até que a morte realmente chegasse. Foi o que aconteceu tempos depois. Uma doença inesperada vem e Lázaro então desencarna. Mas o compromisso que ele tinha com Cristo estava feito. Ele, que não se desligara completamente do corpo físico, aguardou ali por 3 dias para ouvir o chamado de Jesus para transformar a sua existência e de todos aqueles que haviam visto esse chamado milagre. Por isso os Espíritos dizem que quando nós nos reencontramos com os nossos mentores, com os nossos familiares, se temos a consciência tranquila, relativamente tranquila, tudo vai bem. Mas se não acontece isso, nós logo começamos a nos justificar e a pretender voltar à Terra o mais rápido possível para reencetar as nossas determinações. Quem já leu as obras de André Luiz, e tenho certeza que todos vocês já leram e devem estar relendo, eu confesso a vocês que a cada 2, 3 anos eu releio toda a obra de André Luiz através de Chico Xavier. São 13 livros magníficos, desde Nosso Lar até E a Vida Continua, onde ele começa narrando o seu próprio sofrimento de não ter acreditado que a vida continuava e encontrar vida, totalmente vida, e vai depois, ao longo das obras, contando histórias. Meus avós eram espíritas desde a década de 20, e eles contavam que quando surgiu o primeiro livro, na década de 40,
de André Luiz psicografado através do Chico foi um escândalo, porque os próprios espíritas diziam: não, isso aí não é verdade, não pode ser desse jeito, não pode ter esses detalhes, porque no fundo nós ainda trazíamos aquela ideia de, no nosso inconsciente, céu, purgatório, inferno. Para aprender de forma detalhada e extraordinária que céu e inferno está dentro de nós. É tudo que fizemos ou deixamos de fazer enquanto vivíamos este período na Terra. Esse ano faz 51 anos que eu cheguei à doutrina espírita e 50 que eu faço palestra. A coisa que eu mais ouvi ao longo dos anos foi: Maíse, eu não sou desse planeta, foi tudo um engano. Eu sou de Marte, eu sou de Saturno, eu sou de Plutão, mas desse planeta eu não sou. É um pouco difícil você olhar o mundo em volta e perceber que a sua energia, se não for completamente semelhante da maioria dos homens da Terra, é perto, é muito perto, porque senão nós estaríamos em outro planeta realmente. Se a Terra ainda nos atrai, se ela ainda é o nosso hospital-escola, é porque é nela que nós temos que construir mais um pedaço da nossa evolução, do grande processo que só ontem começou a surgir para a nossa alma, a noção do belo e do verdadeiro. Conheci muita gente também que queria saber o que tinha sido em outra vida. Na comunhão, então, era uma verdadeira epidemia. Interessante que me recordei de uma história agora do Chico. Um moço foi procurar o Chico e disse assim: Chico, eu estou tão decepcionado. Eu tive um filho agora e o médium lá da minha cidade disse que meu filho foi sapateiro em outra encarnação. Chico, meu filho foi sapateiro. E o Chico sorridente disse: ah, meu filho, que alegria! Graças a Deus reencarnou um sapateiro. Porque aqui só aparece marquês, rei, lorde, não aparece sapateiro nenhum. Claro, as pessoas que buscam o passado sempre acham que foram muito importantes. Como se as pessoas muito importantes não tivessem muitos compromissos a resgatar. E por isso as pessoas chegavam na comunhão. Com quantas meninas eu conversava da minha idade, dizendo: ah, Maíse, eu acho que eu não arranjo namorado, tenho certeza, porque tem algum obsessor que foi apaixonado por mim e ele não deixa eu arranjar um namorado. O nível de exigência era esse. As pessoas não queriam trabalhar no bem, as pessoas não queriam estudar a doutrina espírita, as pessoas não queriam se transformar. Elas precisavam e queriam da própria conveniência. Que as coisas dessem certo, que os sonhos se realizassem. E me lembro de Maria Dolores dizendo através de Chico: Senhor, quando eu te pedir o que não devo, nunca me deis aquilo que eu mais queira. Dá-me o dom da compreensão, porque compreendendo eu vou sempre acertar. E nós não queremos compreender, nós queremos que a nossa transformação muitas vezes ocorra por milagre. E é claro que os nossos mentores nos abençoam, nos aconselham, mas é muito diferente você planejar a sua vida quando você já chega do lado de lá com alguma responsabilidade, com algumas coisas executadas no sentido positivo, do que em situações mais adversas. A reencarnação para um suicida é extremamente dolorosa, nunca será semelhante à de quem não fugiu da vida através do suicídio. Os espíritos dizem que com menos de 100 anos você não começa a resgatar aquele momento em que tirou a sua própria vida. E pior, eles dizem que quando viemos à Terra com uma tarefa dirigida para o bem de muita gente, se desistirmos, nem 1000 anos serão suficientes
para voltar atrás e começar de novo. E antigamente as pessoas chegavam na doutrina, na comunhão mesmo, e aí quando algum orientador desavisado dizia: você tem uma grande tarefa, a pessoa já ficava: não, o orientador me disse que eu tenho uma grande tarefa. Eu me lembro de mim mesma. Comecei a fazer palestra aos 16 e quando eu tinha 18, Dr. Bezerra de Menezes foi à nossa mocidade. E ficamos, claro, honradíssimos. Dona Irene Carvalho incorporou o Dr. Bezerra e éramos poucos naquela época e ele falou um pouquinho de cada um de nós. Quando chegou a minha vez, ele disse assim: minha filha, você preferiu pregar. E eu, de olhinho fechado, cheia de fé, pensei comigo: meu Deus, está vendo? Isso vem de longe. Eu calada, mas pensando. Ele virou-se e disse: sempre usou a palavra. E eu: ai, que lindo. Pensando, calada. E aí, como todo espírito de luz, ele completou dizendo: pregou para a tristeza e a morte de muita gente. Dr. Bezerra sempre foi assim. Ele não deixava você se envaidecer, não. Ele já dizia direto o que você tinha feito com aquilo que você achava que era um doce de coco. E aí a escolha permanece. Ou você faz diferente, ou você não faz nada e volta ao mundo espiritual com a mesma situação dolorosa que te fez voltar à Terra para tentar consertar. André Luiz encontra como enfermeiro de nosso lar um amigo do pai dele, que o pai dele havia levado à ruína. O pai de André Luiz emprestava dinheiro a juro e este homem de família abastada não conseguiu pagar. E André Luiz, ainda jovem, incentivou o pai: não perdoe meu pai, não perdoe, vá em cima dele e tire tudo que ele tem. E realmente o pai de André Luiz fez isso. Até o piano, que era o xodó da esposa daquele homem, saiu da casa para pagar as dívidas. Ele e a família vão morar em pequeno sítio, muito longe dali, e tirar da própria terra o seu alimento. Claro, passam-se os anos. André Luiz tornou-se um médico e sanitarista extremamente conhecido, um homem que aparentemente havia cumprido as ordens do pai e do avô. Os dois ansiavam que ele fosse um médico, que pudesse pelos dois fazer grande bem. Mas isso ele também não conseguiu. E no mundo espiritual, já desencarnado, ele chega e percebe que não podia ser médico, enfermeiro, padioleiro. Ele era simplesmente alguém que limpava o lugar da enfermaria. E um dia, num desses trabalhos, ele encontra esse homem e tentou fingir que não o reconheceu. Vai até uma amiga que era enfermeira e diz: você não sabe o que me aconteceu. Eu encontrei uma vítima do meu pai. Estou morrendo de vergonha. E Narcisa, essa amiga dele, disse: meu filho, e você perdeu a oportunidade? Vá lá, peça desculpas por você, por seu pai. Toda vez que encontramos alguém a quem ferimos, é a hora de nos transformar. E ele volta lá, chora, roga perdão e, para sua vergonha, o homem o abraça e diz: André, você não pode imaginar como você e seu pai fizeram a mim e a minha família um grande bem. Porque na simplicidade da vida que nós passamos a ter, aprendemos a nos amar de verdade. Resgatamos débitos antigos. E aqui estou eu hoje, fora da matéria, encontrando você. Não se culpe, meu amigo. Tudo tinha razão de ser. E André agradeceu
a simplicidade e a generosidade daquele homem, para encontrar depois o seu avô, louco, numa região de sofrimento espiritual, a mexer na própria lama do lugar, considerando que aquilo era dinheiro. Por isso, quando nós voltamos à Terra, as nossas promessas são muito grandes. Nós nunca temos permissão de voltar, se não for para fazer diferente e melhor. Nós precisamos fazer mais e melhor. Muitas vezes nos queixamos da nossa família. Eu me sinto bem com o pessoal lá do centro, mas a minha família, para mim, é problemática. Mas se nós não conseguimos nos dar com 8, 10, 12 pessoas, como será quando a vida nos convidar a estar com muita gente, a liderar muitas pessoas, a ajudar muitos companheiros que precisam do nosso auxílio? A vida na Terra passa tão depressa. O que são 100 anos? Emmanuel dizia, 100 anos é um relâmpago na eternidade. E hoje em dia todo mundo quer viver 100 anos. Quer viver até mais do que isso. Mas é preciso saber para quê. Para que viver muito? Porque a medicina hoje nos promete fazer-nos viver muito? Para que sejamos simplesmente bons. E me lembro de Eurípides de Barçanufo, essa alma nobre de Sacramento que diz: primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. Mas é claro que ninguém acredita nisso, nós queremos a felicidade. Se eu for feliz, aí eu vou ter tolerância para ajudar os outros. Não pode ser assim, porque estamos o tempo todo sendo verificados no nosso dia a dia, não só pelos nossos protetores, mas também por aqueles que infelicitamos e que hoje, fora da matéria, querem saber como nós estamos, quanto de bem nós já temos no coração. E claro que dão notícias de nós. Olha, ele está gripado. Os espíritos dizem que quando eles passam a nos admirar, nem gripados nós podemos ficar, porque eles passam a ser nossos amigos. Mas aqueles que não acreditam na nossa mudança permanecem nossos adversários. Jesus sabia tanto disso que disse: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque quando nos separamos, nos perdemos de vista, o nosso reencontro pode ser muito doloroso. No livro E a Vida Continua, o último dos 13 que André Luiz psicografou, conhecemos a história de Ernesto e de Evelina. Ela extremamente católica, ele um livre pensador. Os dois com um sério tumor na suprarrenal se conhecem, ambos iam passar por uma cirurgia e quando se reencontram tempos depois, eram tão ignorantes das coisas espirituais que desencarnaram e não perceberam. E no mundo espiritual, hospitalizados, se reencontram. Meu Deus, que maravilha te encontrar! Eu também! Para descobrir aos poucos que tinham deixado a matéria, ela pouco depois da cirurgia e ele no exato momento da cirurgia. Até perceberem que aquele hospital onde estavam não era da Terra, custou. Então, eu conheci muita gente na doutrina que achava que quando desencarnasse, ao sair do corpo, trombetas viriam. Parabéns, você morreu! Que bom, você está aqui agora. Não. Nós precisamos ter autoconhecimento para deixar o corpo um dia como quem deixa uma veste, sabedores de que vamos contar o que foi que nós fizemos. E o mais sério, os corações que nos conheceram na Terra vão contar de nós. Vão, com seus pensamentos de carinho ou de repulsa, dizer do bem ou do mal que nós deixamos nos seus corações. Por isso as transformações são extremamente importantes. Nós viemos à Terra mais uma vez para isso,
para nos transformar. Pablo Picasso tinha um pai tão horrível que ele pintava lindamente e, aos 8 anos, o pai lhe disse: você é um fracasso, você é horrível, não sei como você é pior, se com lápis, se com tinta. Picasso calado, só tinha 8 anos. E muitos anos depois, dando uma entrevista na porta de sua casa, lembrando da mãe, porque a mãe amorosa lhe dizia: não te preocupes com teu pai, serás o que quiseres ser, transformando-te. Se você quiser ser político, serás presidente. Se você for para a ciência, serás um médico famoso. E o pintor dizia naquele dia: eu quis apenas pintar e me tornei Pablo Picasso, o maior pintor do século XX. Tinha um pai horroroso, mas uma mãe que nunca deixou que ele acreditasse que o pai tinha razão sobre ele. Irmã Dulce, quando muito jovem, o seu pai e um grande amigo tinham combinado o casamento dela com o filho do amigo. E trocavam cartas. Que bom, eles estão crescendo. Eles vão se conhecer e vão se casar. Naquela época, os pais decidiam o futuro dos filhos. Mas Dulce começou a fazer caridade. Começou a se transformar. Não queria casar. Queria fazer o bem o tempo todo. E queria ser freira. Porque num tempo recuado, servir a Jesus na igreja era tudo que ela queria. E depois de tudo tentar, o pai de Dulce, que era um homem maravilhoso, escreve ao amigo uma carta linda falando da filha, elogiando o filho do amigo, para dizer no final: meu caro amigo, nossa amizade continuará, mas quanto a Dulce não posso fazer nada. Ela optou por dedicar a vida inteira ao trabalho com Jesus. E foi isso que ela fez, a vida inteira. Quando ela desencarnou, Dr. Bezerra de Menezes contou que, chegando até Dr. Bezerra de Menezes, ela disse: o senhor, por favor, podia arrumar-me trabalho? E Dr. Bezerra respondeu a ela: mas, irmã Dulce, quem sou eu para lhe falar de trabalho? Escolha o que a senhora quiser. A senhora acabou de voltar da terra. Descanse, a senhora já quer trabalhar? E ela respondeu: ah, meu caro, a minha vida inteira foi trabalho. E ele então respondeu: já que a senhora quer trabalhar, escolha o que a senhora quiser, qualquer coisa. E ela então, tímida, disse a ele: eu quero um trabalho que ninguém queira. E foi trabalhar com as almas suicidas. Dr. Bezerra de Menezes contou isso. A verdade é que, se nós achamos que já estamos chegando lá no final da glória, estamos enganados. Pensemos bem. Nós ontem mesmo começamos a ter a noção do quanto ainda nos falta caminhar. Caminhemos, resolutos, certos de que a bênção maior da vida nos descobrirá em todos os momentos, principalmente nas nossas horas difíceis. Não permitirá de jeito algum que nós tenhamos dificuldades maiores do que, como ensinamento, nós precisamos ter. Não nos esqueçamos disso. Sejamos os primeiros a ter a boa palavra. Que seja a nossa atitude de reconciliação, não importa com quem seja. Ainda que a pessoa tenha desaparecido na nossa vida, nas nossas preces, mentalizemos essa pessoa, onde quer que ela esteja em paz. Se não conseguirmos perdoar, vamos colocar a pessoa no nosso cantinho do esquecimento, até que possamos reencontrá-la e começar de novo.
Nunca digamos, fulano eu não quero ver nunca mais. Nunca mais é muito tempo. Embora, de vez em quando, nós façamos uma lista e comecemos a distribuir como vão ser as pessoas na nossa encarnação, na nossa próxima encarnação. Eu tenho algumas pessoas que vão ser meus vizinhos do último andar. E eu vou ter tanta disposição física que nunca vou usar o elevador, que é para não encontrar. E quando eu digo isso, as pessoas ficam horrorizadas. Você, Maíse? Eu mesma. E quando me perguntam, na próxima vida, o que você quer? Eu digo sempre 3 coisas simples: rica, magra e casada com Paul Newman. Só. O resto eu resolvo. Falamos brincando ou não tanto, mas o mais importante é saber que quanto mais nos aliamos daquilo que precisamos solucionar, mais problema nós estamos levando para as nossas próximas existências. Não adianta pensar que após o desencarne nós não vamos ser lembrados. Vão se lembrar de nós e muitas vezes de forma dura. E precisaremos estar preparados para isso. A não ser que nos transformemos e as pessoas possam, com certeza, ter a melhor lembrança de nós. Lembram-se? André Luiz tinha uma paciente que ele detestava porque ela era uma pessoa humilde, simples, falava baixinho e ele sempre que podia mandava a secretária dispensá-la. Para sua surpresa, ele descobriu na pátria maior que ninguém da sua família orava por ele, a não ser a filha caçula, e que a única pessoa que nunca se esquecia dele era justamente essa senhora que em toda consulta ele tentava enrolar. Vamos ter surpresas, com certeza, fora da matéria. Para que tenhamos o menor número de surpresas, sejamos, por nossa vez, o mais sinceros com nós mesmos, com a vida em torno de nós, para que tudo se transforme para o bem maior. Não tenhamos dúvida de que em todos os instantes nós estaremos dispostos ao bem e o bem nos procurará. Mas se nós estivermos dispostos ao mal, o mal saberá também o nosso endereço. Vamos pensar em que energias temos mergulhado a nossa mente, o nosso corpo. Vamos pensar quais os pensamentos menos nobres que frequentemente abrigamos e que precisamos combater, transformando-os em bons pensamentos. Façamos isso diariamente, como um exercício que muito nos ajudará. Será que algum de nós, encarnados aqui, temos dúvida de que a morte física nos aguarda em algum momento? Não. Vivamos todos os dias com alegria, porque nós nunca sabemos quando aquele será o último dia da nossa vida na Terra. Nós não sabemos. Deus sabe. Como dizia Chico Xavier, o coração é uma corda que tem a sua hora certa para parar. Não duvidemos. Conheci pessoas que me contavam alegres que haviam feito check-up e que estavam 100% para 2 dias depois saber que de forma fulminante, inesperadamente, elas haviam retornado à pátria espiritual. Vivamos com alegria, com esperança, com bondade, certos de que ainda teremos muitos anos na Terra para fazer os outros felizes. E que um dia, ao nos reencontrarmos fora da matéria, lembraremos com saudade de noites como essa, em que nos recordávamos mais uma vez de que para nos transformar de verdade, só nós mesmos, só nós podemos transformar de verdade o nosso mundo interior e obter as benesses, o positivo, a beleza que isso é. É fácil? Dificílimo, mas nunca impossível. Queria que tivéssemos aqui um filme de cada um de nós.
a dizer antes dessa atual vida: deixa comigo, que eu vou lá e vou arrasar. Talvez ficássemos envergonhados, porque já estamos talvez na idade madura e ainda não começamos a arrasar. Mas sempre é tempo. E aos desencarnados presentes, espero não ter sido muito amedrontadora. Venham à Terra. A Terra precisa de mais renovar-se. Mas a renovação não vai ser fácil. Como dizia Emmanuel, o bem é o vencedor final, mas o mal não vai se entregar sem luta. E é isso que nós estamos vivendo. O mal vai lutar dentro de nós para sobreviver. Não permitamos. Jesus afirmou o inesquecível: eis que estou à porta e bato. Que ao bater em nosso coração, Ele possa encontrar alguém que esteja permanentemente disposto a segui-lo, amando e servindo sem cansaço. E um dia, no mais além, felizes, nós estaremos talvez preparando uma outra jornada, um novo mergulho, ainda não em Júpiter, ainda na Terra, porque há muita coisa ainda a fazer, inclusive que a Terra finalmente evolua. Somos a mesma humanidade que tornou o mundo assim, dizia Chico Xavier. Por isso estamos de volta. Não há de quem nos queixar. Pensemos em nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, que os mentores dessa casa amiga que nos acolhe possam estar conosco. Me recordo que uma vez lá na comunhão, estávamos num grupo mediúnico e os espíritos amigos nos contaram: olha, vocês sabem, semana passada, nenhum de vocês foi embora sozinho. Nós selecionamos 2 espíritos amigos para acompanhar vocês durante toda a semana, para ver como é que vocês viviam na casa de vocês. Foi um Deus nos acuda. Ninguém tinha coragem de levantar os olhos. Todo mundo pensando: meu Deus, o que eu fiz mesmo na última semana? Pensemos que estamos sempre acompanhados. Quem será a nossa companhia vai depender das luzes ou sombras que tivermos em nosso coração. Que Deus nos guarde, que as forças do bem que protegem o universo, nas nossas horas mais duras, nos façam sentir que estão conosco. E que por tudo que Deus nos dá ao coração, Jesus seja o nosso eterno amigo e nunca nos esqueçamos de que amar e servir é a grande transformação do amor. E nós, com certeza, realizaremos. Que Ele nos guarde e nos abençoe, hoje e sempre. Ah, meu Deus! Obrigada, meninos. Se faltar um bônus hora do lado de lá, eu vou mandar procurarem vocês. Porque os espíritos vão dizer assim: ah, ela foi aplaudida, ficou vaidosa, acabou aquele bônus hora. Eu vou dizer: não, vão lá no Rema. Entendeu? Que com certeza, eu digo sempre, meus amigos muito antigos dizem assim: Thaís, você já está com 65 anos, tu ainda vai ficar vaidosa? Eu digo: não dá mais nem tempo para ficar vaidosa, graças a Deus. Amigos, que Jesus nos guarde, que toda vez que essa casa nos convocar ao trabalho, não percamos a oportunidade. Chamemos uma ficha, vendamos um livro, façamos qualquer coisa. De pequenas coisas, vamos guardando sementes para o nosso futuro, que com certeza será inesquecível. Maíse Braga encerra dizendo algo que ecoa no coração. Só nós podemos transformar de verdade o nosso mundo interior. E é isso. Não é Deus quem muda a nossa vida. Somos nós que decidimos mudar, e Ele apenas ilumina o caminho. Transformar-se é a missão de toda alma que pisa na terra. É o motivo de cada queda, de cada reencontro, de cada recomeço. Porque a dor não veio te castigar. Veio te acordar. E enquanto fugirmos da lição, ela voltará. Mas quando aceitarmos aprender, a dor se transforma em força. O Cristo não quer mártires. Quer corações dispostos. E quando Ele bater à porta, que Ele te encontre pronto.
Não perfeito, mas sincero, com vontade de ser luz onde antes havia sombra. Hoje, talvez você ainda esteja chorando. Mas amanhã, vai agradecer. Porque a dor que te feriu é a mesma que te libertou. Compartilhe essa mensagem com alguém que esteja vivendo um momento difícil. E deixe nos comentários: o que dentro de você precisa ser transformado? Que essa palavra toque o seu coração e desperte o seu espírito para o recomeço.